Boa noite e sejam bem-vindos ao E2. O nosso convidado panorâmica de hoje tem uma ligação especial com a rádio desde muito cedo. Tem 48 anos e é jornalista desde 1988 e fez parte da equipa fundadora da TSF. Na TSF esteve 26 anos e, para além das funções de repórter, foi chefe de redação, editor coordenador e ainda realizador de programas de informação. Foi formador de jornalismo radiofónico no Senjor e é, desde abril de 2015, o diretor de informação das rádios públicas, ou seja, as rádios que fazem parte do grupo RTP. Temos connosco o João Paulo Baltazar. João Paulo, muito obrigado por ter aceitado desde já o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. A rádio ainda é decisiva para estarmos bem informados? Eu acho que a rádio ainda é decisiva porque permite informar as pessoas em circunstâncias onde mais nenhum outro meio consegue ser tão fácil, digamos assim. Estou a pensar na informação quando conduzimos. Esse é, e as audiências mostram-no, esse é o território onde a rádio continua a ter uma grande capacidade de penetração, de manhã ao fim da tarde. São momentos em que as pessoas que vão a conduzir podem manter-se informadas e ter companhia, ouvir música, também outras coisas, através da rádio, porque de facto não é muito fácil, mesmo com os dispositivos que já permitem transmitir informação de texto ou de imagem. Não convém tirarmos os olhos da estrada e, portanto, essa continua a ser a razão principal. Não é a única. A rádio tem uma agilidade muito particular que permite, ao nível da transmissão em direto dos acontecimentos ainda, quando se trabalha bem, ainda resolver muito bem as situações. Portanto, continua a ter um papel muito importante. E quem o conhece diz que o João Paulo Baltazar é um homem da rádio e apaixonado desse meio. A rádio ainda tem magia para justificar essa paixão? Sim, acho que sim. Ao fim de quase 30 anos de rádio, ou melhor, se calhar 30 anos, se incluirmos as peripécias na RUT, na Rádio Universidade de Tejo. Uma rádio pirata, não é? Era uma rádio pirata, como a TSF, quando começou, também era pirata. Sim, a paixão da rádio... A rádio é apaixonante porquê? Porque é um meio plasticamente muito interessante. Parece um contrassenso, porque não tendo imagem, podíamos pensar que é um meio de comunicação pobre, com escassos recursos, mas justamente por ter escassos recursos, no sentido de não ter a imagem, a poderosa imagem associada, embora hoje em dia já comece a tê-la, exige maior criatividade para poder ser eficaz. E, portanto, exige criatividade no trabalho do texto, no trabalho da locução, no trabalho da edição e da manipulação de sons, manipulação no bom sentido, entenda-se. E, portanto, com esses ingredientes é possível fabricar narrativas poderosas ao nível do imaginário, da projeção no imaginário do ouvinte de cenas, de acontecimentos, e, portanto, continua a ser muito apaixonante por isso. Acho que ainda não está longe disso, não está esgotada como meio de comunicação muito atraente. Entrando agora noutra perspectiva da rádio e da informação radiofónica, eu queria começar por esta questão. Sabendo, por exemplo, que o atual diretor da TSF, o David Diniz, é o fundador do primeiro jornal exclusivamente digital português, o Observador, isso é um sinal claro de que, e que não tem qualquer currículo conhecido na rádio, não é? Isso é um sinal claro que a rádio ou está a mudar ou vai mudar? Não sei, não é o primeiro, ou não será o primeiro diretor de uma rádio que não tem muita experiência de rádio. No caso do David Diniz, ele tem a experiência de comentador, que era uma função que já exercia na rádio. Eu acho que a escolha, só a administração da Global Média que pode explicar, mas eu estou convencido que a escolha do David Diniz para a direção da TSF levou em conta o facto de ele ser um bom jornalista, porventura, não sei, nunca trabalhei com ele, mas um bom líder de equipas, e, portanto, são esses fatores essenciais. A experiência dele no digital. Exato, ver o digital e passar para a rádio, não, é aí que eu quero chegar, quer dizer, não será isso um sinal de que, pelo menos... Enfim, essa administração, mas eu aqui quero falar na rádio no geral e não exclusivamente. Dou o exemplo dessa transição, não é? De digital para a rádio. Não é sinal de que estará a mudar ou que pelo menos querem
essa mudança? Eu não sei se é um sinal, insisto, porque não fui eu que fiz a escolha, portanto não sei. Agora, o facto é que qualquer diretor de rádio hoje em dia tem que pensar a rádio nas suas diferentes plataformas, e eu dizia há pouco que a rádio já não pode ignorar a imagem, porque a rádio, para chegar às pessoas, tem que chegar onde as pessoas estão, e se estão ainda muito ao volante, a conduzir de manhã e à tarde de volta a casa, estão ao longo de todo o dia nos dispositivos móveis, nos computadores, e, portanto, a dimensão digital da informação, seja rádio, seja televisiva, deve ser muito bem ponderada e deve haver uma estratégia clara. E isso acho que está no radar de todos os diretores neste momento, sim, independentemente do seu background. Ainda bem que fala e que trouxe essa questão, porque como é que a informação radiofónica se pode adaptar precisamente a essa nova realidade, que já não é assim tão nova, não é? A questão dos dispositivos móveis, das redes sociais? É um trabalho que creio que todas falando só das rádios, que todas as rádios estão a fazer. Eu confesso que em Portugal a Rádio Renascença é aquela que... Ao nível multimédia, assim, as grandes reportagens... Fez uma aposta, creio eu, mais consistente ao nível do multimédia, das ferramentas multimédia, fazendo até, na minha opinião, uma aposta de tal forma que, ao nível da informação, talvez em detrimento da informação puramente radiofónica, a TSF tem feito o seu caminho também, e as antenas da RTP, as várias antenas da RTP, estão inseridas num grupo forte, mas que apresenta ainda algum caminho a fazer ao nível do digital e do multimédia. Quando foi coordenador das reportagens da TSF, a sua equipa ganhou vários prémios, muitos dos quais prémios que não são só de encher o olho, são bastante importantes, do Rei de Espanha, Prémio Amida contra a Indiferença, entre outros. Sabendo nós que a rádio é um meio cada vez mais ouvido em viagens de automóvel, há bocado, como estava a dizer, ouvimos de manhã, à tarde, o futuro radiofónico ainda está na escuta da rádio, ou nas descargas que nós fazemos da internet, por exemplo, dos podcasts? O podcast é uma ferramenta poderosíssima para a rádio, e felizmente em Portugal ela está a ser cada vez mais utilizada e mais reconhecida, e permite, no fundo, que a rádio tenha uma vida mais longa e se torne mais portátil, como eu costumo dizer. Um dos fascínios da rádio, uma das suas fragilidades, até há alguns anos, era a questão de ou se ouvia aquele programa ou aquele noticiário naquele momento, ou então já não havia possibilidade, só daria uma hora ou só daria uma semana que se podia retomar o contacto com essa informação, esse programa. Depois começámos a ter a possibilidade de ter nos sites alguma disponibilização dos conteúdos, mas o podcast torna a rádio muito mais portátil, no sentido que permite que a escuta seja feita onde e quando os ouvintes assim o entendam. Portanto, eu acho que é uma ferramenta muito boa, uma excelente notícia para a rádio, para além de ser também uma excelente notícia para quem goste do trabalho com o áudio e não esteja numa rádio. Como aqui próprio, nesta escola há um bom exemplo disso, politicamente. É possível criar conteúdos de raiz, à margem das rádios, utilizando os recursos de produção radiofónica, a voz, o texto, os sons, a música, e criar propostas que podem ter maior ou menor penetração, suscitar maior ou menor curiosidade dos ouvintes. E, portanto, eu acho que isso é uma excelente notícia para a rádio. Os podcasts à cabeça, e eu tenho acompanhado com muito entusiasmo tudo aquilo que se vem fazendo, nomeadamente nos Estados Unidos, que acho que anuncia, digamos, quase que uma nova idade de ouro para a rádio. Os Estados Unidos estão muito à frente nesse aspecto, até nas grandes reportagens radiofónicas, não é? Mas se quer dizer que podemos passar a ter ouvintes programadores, não é? Quer dizer, porque o ouvinte vai decidir quando, onde e como quer ouvir. Não é? Uhum. Isso representa um desafio, sobretudo para os programadores das rádios, tal como a oferta, a possibilidade de vermos televisão, utilizando as boxes, por exemplo, à hora que entendemos, puxando o programa, gravando tudo isso, também de alguma forma representa um desafio para os... por exemplo, das Netflix? Sim, justamente. O ouvinte ou o telespectador programador, no fundo, o que é que faz com que ainda, eu acho que ainda continua a ser importante,
um programador, porque ainda há muita gente que escuta de forma linear, não é? Mas o mais importante será começar a concentrar a atenção nos conteúdos, nos formatos e na sua disseminação. Não apenas se eles estão à hora X, Y ou Z, mas, porque acho que ainda é importante fazê-lo, mas de que forma é que eu vou adequar, por exemplo, uma determinada proposta, um determinado programa, num formato rádio, num formato podcast, num formato num site, por exemplo, e de que forma é que eu vou distribuir e chegar aos ouvintes, aos destinatários. Em 2014, e só no grupo Controle e Veste, que agora é o Global Media, e que tem títulos como o Diário Notícias, Jornal Notícias, TSF, entre outros, foram despedidos 160 trabalhadores. Neste número estava o João Paulo Baltazar, que foi bastante crítico e bastante interventivo nesta questão, dizendo que houve má gestão e que o jornalismo tem um papel de responsabilidade social, mas que é dispendioso, e citei-o. E tem-se olhado cada vez mais para as empresas de média como isso mesmo, empresas. Acha que é possível, ou melhor, que pode haver essa visão sem conflito para o exercício da atividade jornalística? As empresas de jornalismo ou de comunicação social são empresas, não há volta a dar, ou seja, é preciso pagar as contas, é preciso pagar salários, é preciso gastar dinheiro e é preciso fazer uma gestão criteriosa dessas despesas. Dito isto, a forma como é feita a gestão dos grupos de comunicação social, há muitas maneiras de fazer, pode ser melhor ou pior, e disso resulta depois a necessidade de fazer maiores ou menores cortes, nomeadamente ao nível dos trabalhadores. A redução de postos de trabalho no mundo da comunicação social e do jornalismo não é um problema português, é um problema global. Há jornais a fechar em todo o mundo, há rádios e televisões, a BBC despediu pessoas. Portanto, é um problema à escala global, que tem a ver com a multiplicação de canais de comunicação e de informação. Que eu entendo é que, no caso do grupo onde está inserida a TSF, a gestão poderia ter sido feita de outro modo para, porventura, não implicar um despedimento de um número tão grande de profissionais. Sim. Agora, deixe-me dizer que é particularmente difícil, não tendo tido nunca responsabilidades de gestão ou de direção num órgão de comunicação social privado, mas hoje em dia reconheço que é um exercício particularmente difícil conseguir manter um grau de despesa que o bom jornalismo obriga com uma quebra de receitas publicitárias que a público se tem acentuado ao longo dos últimos anos. Falou na questão de que nunca desempenhou funções de direção no privado, não é? E agora está numa empresa pública. As diferenças que nota são apenas quanto à disponibilidade da empresa em investir projetos, como por exemplo as reportagens, ou nem essa diferença existe e outras diferenças ao nível, por exemplo, da liberdade de escolha das notícias? Porque há aquele, eu não sei como dizer, aquela palavra, não vou dizer, não sei se é um mito, mas não me está a ocorrer outra palavra, para a questão de que, como é público, há mais influência política. Sobre o meio? Exato, exterior sobre o caso da RTP, não é? E, portanto, uma vez que faz parte agora do grupo RTP, onde eu quero chegar é isso. É a questão do investimento, se há diferença no investimento, portanto, agora na questão pública, não é? Para mais reportagens, para mais projetos, e também se há diferenças na questão da liberdade de notícia, ou até das expressões, se quiser ir por aí. Ok, deixa-me pegar então pelo final. As pressões fazem parte do exercício do jornalismo, portanto é normal que surjam pressões, de forma genérica. No caso da RTP, a Rádio e Televisão de Portugal, em todas as suas vertentes, e em particular da rádio, de que posso falar melhor, não há, desde que eu assumi funções, não tem havido nenhum tipo de constrangimento, quer ao nível externo, político, quer ao nível interno da estrutura administrativa, da administração da empresa. Portanto, temos trabalhado em grande liberdade, sem quaisquer constrangimentos. A cautela principal que temos que ter é da responsabilidade acrescida de sermos serviço público, de fazermos jornalismo no serviço público, que é pago pelos portugueses, através da contribuição audiovisual, no essencial, em 80% do orçamento da RTP
provém da CAV, da chamada CAV, Contribuição Audiovisual, que se paga nos recibos da luz, e depois há mais uma parcela que tem a ver com a publicidade da televisão. Portanto, e dito isto, importa sublinhar justamente o facto da estabilidade do financiamento neste momento ser uma garantia extra de independência por parte para os jornalistas, para quem faz jornalismo e também para os programadores, se quiserem, dentro da RTP. Porquê? Porque o orçamento da empresa, no seu todo, já não está dependente do orçamento do Estado e que oscila em função dos governos que estão. O orçamento é estável. A administração da empresa depende de um organismo, do órgão que se chama Conselho Geral Independente e, portanto, há uma estabilidade como não existiu nos anos anteriores da história da empresa, que permite não só saber com que dinheiro mais ou menos é que trabalhamos, não é muito, ainda assim não é, no contexto português, acho que permite fazer algumas coisas, há uma estabilidade de orçamento e há uma independência na nomeação dos gestores, que também permite, pelo menos num ciclo do mandato de uma administração, um trabalho de estabilidade. Portanto, isso é muito importante. E consigo à frente da Rádio Pública, vamos assistir à recuperação daquele slogan da TSF que dizia, por uma boa história, vamos ao fim da rua e até ao fim do mundo? Esse é um excelente slogan. Eu acho que sim, acho que não só vamos assistir, como acho que já estamos a assistir, ou seja, a Rádio Pública está a fazer um trabalho com um orçamento, com uma gestão de orçamento que tem que ser equilibrada, porque o dinheiro também não é um saco sem fundo, mas temos estado, a informação da rádio tem estado presente nos grandes acontecimentos, nos grandes momentos, quer no último ano pelo menos, posso falar sobre isso, quer do país, quer do estrangeiro. Temos, só para dar um exemplo, a rádio foi à Grécia no último ano 3, 4 vezes, estivemos no início da crise dos refugiados nos Balcãs, estivemos nos atentados de Paris, acompanhámos as eleições, estivemos na super terça-feira dos Estados Unidos e ao nível da atualidade nacional temos uma rede de jornalistas no terreno pelo país, continente e ilhas, que neste momento creio mais nenhuma rádio tem. E não só temos, como eles estão a trabalhar, estão a produzir diariamente trabalho que fazem jus ao nosso principal slogan, que é a Rádio que Liga Portugal. Nós, de facto, somos uma rádio muito presente no terreno e conseguimos trazer informação do terreno. Isso também faz parte daquela questão que é o serviço público. Completamente. Estamos, no fundo, a cumprir um dos desígnios, uma das obrigações de serviço público, que é sermos uma rádio presente junto dos portugueses e dando uma imagem, contando histórias do que se passa no país, não deixando de olhar para o mundo e de estar presente nos locais do mundo onde há grandes acontecimentos. Não é? E, para terminar, se por acaso houvesse constrangimentos a nível financeiro, ou por outras palavras, se não houvesse dinheiro, o que é que era mais importante? Ir até ao fim do mundo ou ir até ao fim da rua? É uma escolha difícil, mas de acordo com a lei da proximidade que norteia a escolha de notícias, ir ao fim da rua talvez fosse o mais importante. João Paulo Baltazar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tê-lo connosco. Igualmente, foi um prazer. E termina assim mais um Panorâmica. Podes continuar a acompanhar os nossos conteúdos no Facebook ou rever o nosso programa no YouTube. O E2 fica por aqui, mas volta na próxima terça-feira. Boa noite e até lá tenham uma ótima semana.